Olá, amigos e amigas, uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus nos abençoe a todos. É com grande alegria que estamos aqui de volta para dar prosseguimento aos nossos estudos da série aí, Calma, né? Estudando essa obra do nosso querido benfeitor Emmanuel. Aqui agradecendo mais uma vez ao querido amigo Zé Aparecido e à Rede Amiga Espírita pela oportunidade de estarmos aqui juntos, dialogando, refletindo, né? Nessa parceria também com o NEP Paulo de Tarso. E agradecendo todos os corações amigos que já estão aqui conosco, né? A Rosane, a Ermelinda, a Fátima, o pessoal aqui no YouTube, a Adriana, a Beatriz, o Ronaldo, também no Facebook, a Rosana também, a Henriette, a Silvia, a Fernanda. O nosso abraço fraterno para todo mundo. Que nós tenhamos aí uma noite, né, proveitosa, em busca desse estado de calma interior, de serenidade. Que a nossa mente seja como um lago plácido, um espelho mesmo que possa refletir, então, tanto a luz do sol como a luz das estrelas, isto é, refletir a luz tanto nos dias claros como também nos momentos escuros. Então essa é a nossa proposta, né? Construir esse estado interior, internamente de paz e de calma, para que possamos refletir para fora, para o mundo, para os outros corações. Lembrando, como Emmanuel nos diz, que muitas vezes serenidade em nós outros é segurança nos outros, né? A nossa serenidade irradia, alcança outros corações e lhes transmite confiança, lhes transmite segurança, para que possam também passar aí pelas lutas, pelos desafios da caminhada. Então é uma imensa alegria estarmos aqui juntos mais uma vez para o nosso bate-papo hoje com o capítulo 2, Passando pela Terra. Então, um capítulo interessante. E tem mais pessoas aqui chegando, né? A Viviane, a Michelle, a Isabel, lá de Portugal, um abraço, minha amiga. A Emília de Santos, a Luciane de Teresópolis. É uma alegria podermos estar reunidos aqui pelos laços do coração e do pensamento. E o capítulo que Emmanuel nos propõe hoje, o título já é em si muito interessante. Tendo em vista o nosso objetivo, que é conservar a calma, a serenidade e a paz, o título já nos traz uma informação, né? Uma perspectiva que, se bem compreendida, é uma das maiores fontes de serenidade, de paz para o espírito. Qual é esse entendimento, essa perspectiva? É justamente a compreensão de que nós estamos de passagem pela Terra. Que tudo aqui na Terra é passagem, é transitório, é efêmero. Que aqui, como nos dizia o apóstolo Paulo, não temos morada permanente ou pátria verdadeira, buscamos antes a pátria celeste, né? A vida em eternidade, que é a nossa destinação. O mundo espiritual é o mundo, digamos assim, real, né? Não que esse aqui não seja também, mas é o mundo efetivo que preexiste, sobreexiste, sobrevive a tudo. Então lá é a meta, lá de fato é onde haveremos de encontrar permanência, né? Nos valores que dizem respeito a esse mundo é que haveremos de encontrar de fato algo estável, algo perene. Então, essa compreensão com relação à vida material, da brevidade da vida material, né, dessa efemeridade, ela é essencial para que o espírito consiga manter-se calmo, sereno diante das provas, das vicissitudes da vida e da experiência material. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente não pode esquecer. E Kardec vai trabalhar isso num trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que particularmente gosto bastante, que está no capítulo 2, justamente o meu reino não é deste mundo, quando Kardec põe lá para a gente, no item 5, o ponto de vista. Então, segundo o ponto de vista que nós olhamos a vida, isso muda por completo o que nós sentimos. Se eu olho a vida
do ponto de vista muito material, se eu me identifico muito só com a experiência transitória e material, então tudo parece grande demais, demorado demais. Cada prova é muito sofrida, cada prova é muito demorada. Mas na medida em que o espírito aprende a se desprender pouco a pouco, né, desse apego à materialidade, ele segue vivendo no mundo, como vivem os homens no mundo, mas já com a consciência de que do mundo não é. Como dizia Jesus, né? Eles do mundo não são, como eu não sou também. Vivem no mundo, mas já com essa consciência de que não são daqui, que estão de passagem aqui. Então Kardec vai dizer isso, quando o espírito vai aprendendo a descolar-se um pouco do terra a terra, de uma visão muito estreita, muito rasteira da experiência material, como que ele faz isso? Pelo estudo, né? Pela oração, pelo pensamento elevado, pelo pensamento nobre, pelo trabalho no bem, o sentimento que o eleva, que o faz transcender. Na medida em que o espírito vai se depurando e ganhando essa abrangência, né, nos voos aí do pensamento, ele vai mudando por completo o seu ponto de vista. Então, o que parecia enorme, insuportável, demorado demais, se torna breve, muito breve, como lá no Livro dos Espíritos, eles vão colocar na questão 738A, a encarnação passa a ser um relâmpago na eternidade, um relâmpago. Porque tendo em vista o que aguarda, o espírito resignado, o espírito que vivencia ali a fidelidade ao Cristo, às leis divinas, na renúncia, na abnegação, no cumprimento do dever, o que o espera é tão grande que as lutas são simples arranhões, né? São simples cicatrizes superficiais, tendo em vista a recompensa, tendo em vista o que o espírito conquista efetiva em si. É o que a gente vê também esses dias. Eu estou relendo, né, o livro Há 2000 anos, e aquele processo todo pelo qual Lívia passou, desde que ela conhece o Cristo e ela vai, né, se aproximando do Evangelho, se converte ali à mensagem do Cristo, e aí começa uma série de intensas lutas para o seu espírito, de dificuldades tremendas, né, calúnias que a envolveram, e ela ali na abnegação, na renúncia, e ela tem uma experiência ali com Cristo, né? 2 vezes. Ela encontra ele a primeira vez, ainda na Galileia, e ele fala para ela que depositasse as suas esperanças no seu reino, porque as esperanças na terra são muito frágeis, são muito, né, igual a fumaça, a brisa, ou melhor, aquela neblina da manhã, que não dura muito. Agora, as esperanças do reino, essas são eternas, essas são indestrutíveis. Então Jesus fala para ela, minha filha, o sacrifício virá, os testemunhos virão, mas deposita essas esperanças no meu reino. Mais adiante, quando Jesus já estava passando pela crucificação, ela tem outra experiência nesse sentido, já ali começando as suas dores maiores, e ela ouve mais uma vez do mestre, ele preparando o coração dela, olha, no mundo virão lutas tremendas, mas conserva as esperanças no reino. Então é essa ideia aqui, né, da mudança do ponto de vista, olhar a nossa experiência aqui como uma passagem, estamos passando pela Terra. E se abrirmos esses horizontes, então a esperança nos infundirá sempre um alento, uma força, assim, incomensuráveis. É o que o apóstolo Paulo diz também, ele diz assim, se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. É uma frase forte do apóstolo Paulo, mas o que ele quer dizer com isso? A esperança do cristão, ela não pode se restringir a uma encarnação. A fonte maior de consolo do cristão não está no mundo, na mudança das circunstâncias do mundo, está nas conquistas do reino do Cristo. Está na comunhão, na relação dele com o Cristo. Que muitas vezes as lutas do mundo, ou se não quase na totalidade, são as melhores provedoras desses recursos internos. Então esse é um ponto interessante que a gente queria trazer, já aproveitando o título, né? Agora mesmo, um pouco mais cedo, eu vi uma foto do
Curiosity, né, que é o robozinho lá da NASA que está em Marte. Eles postaram, inclusive compartilhei no meu perfil no Facebook, mas eles postaram lá a foto da Terra vista de Marte. E aí a gente vê lá um grãozinho assim, né, quase que um pixel, você quase que não consegue ver. Eles colocam uma setinha assim apontando para ver que é a Terra. E aí essa foto, assim, quando a gente olha, né, para ela e medita e reflete, a gente vê que naquele pontinho ali da foto temos aí bilhões e bilhões de almas evoluindo, cada uma com as suas lutas, cada uma com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus desafios. Mas a gente vê aquele pontinho diante da imensidade cósmica. A gente fica pensando assim, meu Deus, como são pequenas as nossas lutas, né? Como tudo aqui é pequeno, como o amor divino é tão grandioso, é tão imenso, que diante disso, como que as nossas lutas, as nossas mesquinharias aqui ficam tão pequenas? Isso para o espírito que já se vai desprendendo, né, da vida aqui muito materializada. Como diz Kardec, que vai deixando de ser ali o homem carnal e vai alcançando a condição do homem moral, que vai transcendendo. Então, esse é um aspecto importante. Passando pela Terra. O título já traz aí essa reflexão preciosa para nós. Mas, entrando no texto, ele diz assim: sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Primeiro ponto, entendemos que estamos de passagem. É breve, é efêmero para aquele que já vive em clima de eternidade. Segundo, aqui estamos em clima educativo. Então, bendigamos as lutas, bendigamos as provas. Nós não sabemos, não temos ideia do quanto nós imploramos, né? A grande maioria de nós imploramos, rogamos essas experiências difíceis que hoje nos visitam. Seja no lar, seja no trabalho, seja aí uma enfermidade, principalmente as experiências que marcam mais a nossa jornada, os Espíritos nos dizem, a gente estava ciente, a gente sabia, a gente pediu muitas vezes. E encontramos muitas vezes, da parte dos benfeitores, aquela postura assim, né? Calma lá, vamos diminuir um pouco ainda. Então, o que a gente está vivendo hoje, muitas vezes, ainda é a expressão da misericórdia que falou assim, não, vamos mais devagar. Porque o espírito, ele pensa de maneira diferente, né? Kardec faz essa pergunta para os espíritos, lá com relação à escolha das provas no Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, tá, mas se o espírito não escolhe aí as provas, ele então não escolheria somente as mais fáceis? E os espíritos respondem assim, para vocês até poderia ser, poderia parecer, mas com a morte cessam as ilusões, né? E o espírito pensa de maneira completamente diferente. Por quê? Porque ele mudou o ponto de vista. A questão é que nós não precisamos esperar desencarnar para mudar o ponto de vista. O espiritismo aí está. A gente, pelo pensamento, né? Elevando o sentimento e o pensamento, pelo estudo, pela oração, pelo trabalho no bem, a gente pode ampliar desde já o ponto de vista. E então, a gente vai entender, nas experiências difíceis, essa proposta bendita que a Terra, como escola, nos proporciona. Então, não é férias, não é descanso. Claro que existirão momentos de lazer, existirão momentos de repouso, de descanso, até mesmo por causa do corpo físico, que tem as suas limitações. Mas, essencialmente, o tempo que aqui recebemos, e não sabemos quanto é, podemos ser chamados amanhã de retorno dessa escola, isso nos deve trazer uma consciência de que o tempo urge, ou seja, é preciso aproveitar, é preciso acolher as experiências e converter isso em luz, em crescimento, é preciso resignação, né, diante das provas, porque esses são os que melhor aprendem, mais rápido progridem. Mais uma vez, recorrendo ao Livro dos Espíritos, questão 117. Né? Aprendem mais, avançam mais rapidamente aqueles que se fazem mais submissos à vontade divina e os que desejam aprender mais rápido. Então, é uma questão que parte, sobretudo, de nós, porque a gente vai minorando também, né,
vai diminuindo as complicações, as dores desnecessárias no processo evolutivo, se a gente bem aproveita as circunstâncias educativas que Deus nos dá. O apóstolo Paulo fala muito disso, desse processo educativo, né, do Criador em nossas vidas, na sua carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, ele fala dessa correção divina, e ali dos versículos 3, 5 em diante, ele vai falar dessa correção divina, e ele fala assim que essa correção divina, paterna, né, do pai, num primeiro momento, ela nem sempre é assim tão agradável. Mas aí ele usa uma expressão que eu gosto muito, ele diz assim: os que se permitem ser exercitados por essa correção, depois ela gera frutos de paz, né, de harmonia. Os que se permitem ser exercitados pela educação, pela correção divina. Eu gosto muito dessa expressão que ele usa aí, né? Eu acho que ela ilustra bem o que é essa nossa relação com Deus, né? O professor, o grande educador propõe as experiências, mas é preciso que o aluno esteja receptivo. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Olha, essa frase de Emmanuel, ela é de uma profundidade, né, filosófica, assim, muito interessante, porque se a gente parar para pensar, o tempo ele é muito mais uma questão subjetiva do que propriamente uma medida, né, objetiva. Até se a gente pensar nos conceitos que Einstein trouxe, né, da relatividade, a gente vê essa questão da relatividade do tempo. Mas a gente percebe isso mais no cotidiano do dia a dia, como que em determinadas circunstâncias o tempo parece passar mais rápido, em outras o tempo parece passar mais devagar. Isso vai nos levando a entender que o tempo, a sensação, a percepção do tempo é muito mais uma questão da criatura do que uma questão exterior em si. Por isso que somos nós quem passamos pelo tempo e não tanto o tempo por nós. Porque quem está em processo de transformação efetiva é a criatura. Quem está definindo essa percepção do tempo é a criatura. Então, se ela vai caminhando vida fora com revolta, com amargura, ela vai fazer do tempo aquela coisa, né? Ela vai expandir o tempo vai ficar demorado, o tempo vai ficar mais lento. Ao passo que se ela vai vida fora alegre, confiante, resignada, investindo no bem, ela torna o tempo mais rápido. Então, até a experiência dolorosa, desafiadora, fica mais curta. Ela encurta. Por quê? Porque ela é que passa pelo tempo. Ela é quem define essa medida do tempo. Porque ele é antes uma questão mais subjetiva do que propriamente objetiva. Tanto é assim que, se pensarmos numa mesma circunstância, duas criaturas, dois indivíduos poderão passar por ela com percepções as mais diferentes. Um pode falar assim, nossa, mas como demorou isso, né? O outro vai falar assim, nossa, eu achei tão rápido. Para mim estava tão bacana ali que eu achei tão rápido. Então a questão, eles ficaram teoricamente o mesmo tempo na circunstância, né? Mas um não teve essa percepção, o outro teve. Por exemplo, um filme. Né? O outro está gostando do filme, está entretido, está envolvido. Ele nem vê a hora passar. Passou 3 horas de filme, ele nem viu. Agora o outro está lá, sofrendo, né? Fechado, não sintonizou com aquilo. O filme parece que tem 10 horas. Então, são exemplos assim corriqueiros para ilustrar o que acontece na vida de um modo geral. Então, a maneira pela qual eu me coloco na vida, na minha passagem pela Terra, vai fazer dessa passagem uma coisa demorada, lenta, sofrida, ou uma coisa rápida, uma coisa bem aproveitada, bem vivida, que logo me restitui aí a liberdade da vida em espírito, né? Porque o bem viver se configura no bem morrer, e a morte, quando a vida foi bem vivida, bem cumprida, é simples libertação para o espírito. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Então, se nós estamos passando pela Terra, estamos aí na nossa viagem, na nossa jornada, a gente vai levando aí uma mochilinha, né? Alguns apetrechos. Quanto menos, melhor, porque mais leves ficaremos. Né? Na jornada pelo deserto, logo se aprende que
leveza é um recurso importante, a gente poder caminhar com mais leveza, com mais tranquilidade. Então, a gente vai aprendendo a se despojar do que é inútil, aprendendo a viver com mais simplicidade, a gente vai ganhando leveza, e aí a gente vai carregando poucos apetrechos, os essenciais, aqueles que não pesam muito. Quais? Os apetrechos do espírito, esses não pesam. Esses, pelo contrário, nos tornam ainda mais leves na caminhada, né? Todo jugo, todo fardo com Jesus é suave, é leve. Então, os apetrechos do Cristo, o amor, a bondade, a fé, eles são leves e nos facilitam a caminhada. E um deles, que é essencial, nos diz Emmanuel aqui, é a esperança. Porque a esperança é o combustível, né? A esperança é o horizonte. Se eu estou num caminho e eu não tenho horizonte, eu não sei nem para onde eu estou indo mais. Agora, quando eu vejo aquele horizonte, ele me motiva, né, a caminhar. É ele que me dá o rumo, é ele que me faz superar ali os desafios do caminho que eu estou vendo mais próximos de mim, porque eu estou vislumbrando o horizonte lá atrás. Isso é a esperança. Por isso, Alcino vai dizer assim que a esperança é invencível. E viver sem esperança é o maior de todos os males. Olha que interessante isso, né? A esperança é o combustível da alma. Ela é a força maior que dá ao espírito sentido existencial, que o faz ver além dos limites estreitos do mundo, da terra, essas esperanças no céu, essas esperanças futuras, essas esperanças divinas, que foram, por exemplo, as esperanças que sustentaram Alcione na prova que ela passou, nas provas, né? Quem já leu aí o Renúncia sabe como foi a vida de Alcione. Os desafios, as lutas. Como é que essa irmã conseguiu passar por tudo aquilo? Essa é a esperança que é invencível. Esperança que está consolidada, né? Que está ancorada no amor divino. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, vai dizer assim que a esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações. Eu gosto dessa definição. É o amor de Deus que se derrama em nossos corações. E é um fluxo infinito, é uma torrente, é uma cachoeira. Quanto mais nos abrirmos a Ele, quanto mais o buscarmos, mais essa esperança virá balsamizar as nossas dores, refrigerar as nossas angústias, acerenar o nosso espírito e o nosso coração. Então essa é a esperança, um apetrecho essencial para a viagem, especialmente nos momentos mais difíceis. Por isso, Emmanuel, no livro Consolador, ele faz uma comparação entre fé e esperança e ele diz assim, que a fé é o sol, né, a claridade positiva, e a esperança é a lua, né, aquela luz que brilha no momento mais escuro, a luz do luar, é a esperança que devemos cultivar. Então, eis aí um apetrecho essencial. Mas ele prossegue dizendo, caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Então, o mais belo da jornada não é simplesmente a meta também, é o que nós vamos deixando no caminho. Porque é o que depois o espírito, quando chega lá, né, nas finalidades maiores da existência, é o que depois ele vai poder olhar para trás e, digamos assim, encontrar alegria, felicidade, porque ele vai ver que por onde passou ficou ali um traço, né? Ficou ali repleto de flores, de frutos, de beleza, de cor, de perfume. É o espírito que contempla a sua jornada e diz, valeu a pena cada suor, cada sacrifício, porque olhando para trás ele vê aquela paisagem belíssima margeando o caminho que ele trilhou. Então é importantíssimo aprendermos a ir aproveitando cada circunstância para ir lançando sementes no solo da vida e dos corações, porque, já nos dizia Emmanuel, o bem que praticamos em qualquer parte, o bem que praticamos em algum tempo, em algum momento, é depois o nosso advogado em qualquer parte no universo. Né? A gente lembra o caso de André Luiz, que um bem que ele fez assim, ainda meio que mais ou menos, né? Porque não com muita vontade assim, quando ele atendeu gratuitamente uma irmã necessitada, depois foi aquela que estava orando por ele quando ele estava naquela situação complicada no mundo espiritual.
Então aquela sementinha mirradinha, pequenininha de bondade que ele lançou lá atrás, estava lá gerando para ele aqueles frutos agora de consolo, de alívio. Imagina só para o Espírito que lança sementes em abundância, para aquele que sai a semear, como o semeador da parábola. Quantos frutos não há de colher? Quantas bênçãos não há de colher? Porque, já dizia um provérbio, qualquer um sabe ou pode contar quantas sementes há em um fruto. Mas quantos frutos há em uma semente, ninguém sabe contar. Por isso, semear, construir, aproveitar os minutos para plantar o bem na vida e nos corações. Habitua-te, prossegue ele, a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, ou seja, coragem, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Já dizia Guimarães Rosa, a vida é assim mesmo, né? Esquenta, esfria, aperta e aí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Porque a postura corajosa é a postura do espírito que vai aberto para a experiência, sem que isso seja precipitação, temeridade, né? Sem que seja imprudência. Coragem é lucidez no raciocínio e ação firme, né? Com fortaleza, com constância, com resiliência. O espírito que assim vai, primeiro, ele é amparado pelas forças divinas, porque ele está mobilizando a sua vontade, ele está em caminho, digamos assim, está se esforçando e por isso consegue receber o auxílio do alto, e mais, ele consegue passar mais rápido pela experiência. Né? Ao passo que aquele outro que fica oscilando muito, fazendo muita curva, só desviando, só tentando fugir, ele perde muito tempo e amplia o sofrimento. Ao passo que aquele que vai firme, com coragem, ele diminui o tempo, né, da experiência porque está mais disposto a colher logo a lição que ela tem a trazer. Porque uma vez colhida a lição, a experiência passa. Agora, se eu fico enrolando, fugindo, dando volta, tentando escapar e não faceio a experiência, não a encaro frente a frente, não há crescimento, ou pelo menos eu postergo o crescimento e complico muitas vezes a situação. Então, Paulo, nas suas cartas, Leon Denis, são dois que vão falar muito disso, né? De coragem. Esse é um espírito bem paulino, assim, esse tipo de fala, bem ao estilo de Paulo. Coragem, resiliência, também Leon Denis. Força, ânimo firme. Porque então os recursos nos chegam e a gente consegue superar mais rapidamente a experiência difícil. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Então, nos determos no passado, isso muitas vezes tem outro nome, que é culpa. Quando a gente cai ali, né, num equívoco, num tropeço, fica na posição de vitimismo, de autopunição, né, de autoflagelação, não avança e nos consumimos ali, nos adoecemos. Então, o passado, ele é um bom lugar de referência, mas não de residência. É o que ele está dizendo aqui. Não é um lugar para nos determos nele, embora ele deva representar para nós uma lição inesquecível. Então, olhar para o passado, aprender com ele, mas sem nos prendermos lá. Olhando para o futuro, que é o que nos espera, pelas lentes aí da esperança. É como num carro. Ninguém dirige todo o tempo olhando para o retrovisor. Eu olho para frente, né? Vez por outra, eu olho no retrovisor para pensar ali o que eu vou fazer, se dá para ultrapassar ou não. Assim também na vida, vez por outra eu olho no passado, rememoro algumas experiências, relembro algumas coisas para pensar melhor o meu futuro, atuando no presente. Nesse sentido, Paulo é uma grande lição para nós de como lidar com o passado, porque ele, como poucos, soube não se prender no passado, olhar para o futuro, para as esperanças que o Evangelho nos abre e regenerar-se, trabalhar, movimentar as forças da alma, especialmente do amor, né, que cobre a multidão dos pecados. Então, é lançar um véu de amor no passado e abrir, pela luz do amor, os horizontes do futuro. Assim, o espírito vai conseguindo avançar sem se prender, sem se adoecer, né, sem se complicar mais na situação.
desculpa sem condições quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar a estrada fora livre do mal. Então, isso aqui é essencial. É a orientação de Jesus com relação ao perdão. Porque a gente precisa entender que quando Jesus nos orienta a perdoar, essencialmente ele está falando, ou nos dando o recurso de libertação do nosso espírito, do nosso ser. O ser que cometeu o equívoco, que nos prejudicou, ele tem na sua consciência ainda as contas a ajustar. Mas é uma questão dele com a lei divina. Acontece que, se eu me prendo na mágoa, na revolta, no rancor, eu me prendi também junto com ele, né? E estou sofrendo essas circunstâncias, essas consequências, quando não precisaria. Então, o perdão é, acima de tudo, um instrumento de libertação para nós mesmos, para que sigamos adiante, avançando, sem nos prendermos à circunstância. Porque, por vezes, acontece, e a gente vê isso em algumas obras do André Luiz e algumas outras obras que trazem esses relatos, né, reencarnatórios e tal. Às vezes, o que acontece? Aquele que foi o verdugo, aquele que fez o prejuízo, ele já trabalhou essa culpa internamente, já prosseguiu, já avançou e agora é benfeitor. Enquanto as vítimas estão presas lá no passado, né, se lamentando na revolta e na mágoa, tentando ainda a vingança e ficaram estacionadas, enquanto que o verdugo já está lá na frente. A gente lembra, por exemplo, o caso de Félix, no livro Sexo e Destino. Ele era ali o que criou toda a complicação, e ele vinha trabalhando ali como benfeitor, né, André Luiz acompanhando ele e tal, impressionado com a dedicação dele. Chega no final da obra, ele fala assim, agora eu vou voltar, vou encarnar de novo, para terminar de reajustar com esses espíritos, porque eu fui aquele lá atrás que criou toda essa problemática. Então veja só, ele como benfeitor avançou, trabalhou ali na culpa, a culpa, pelo amor, pelo trabalho no bem, se regenerou, estava lá naquela condição, enquanto que muitas das vítimas ainda estavam presas. Né? Então isso é muito importante, né? Porque enquanto eu não perdoo, e o perdoar aí, o desculpar, significa diluir, né, quaisquer mágoas, quaisquer experiências ou memórias emocionais internamente que sejam despertadas quando eu lembro da pessoa, porque eu posso estar mais distante dessa pessoa. Se eu não a perdoei, ela está comigo. Toda vez que eu lembro, aquilo vem à tona, aquela emoção adoecida. Por isso eu preciso diluir no amor, gerando esse esquecimento da memória afetiva associada àquele fato. Por isso Jesus diz assim, enquanto não perdoares esse, estarás a caminho com ele. Ele pode estar em outro planeta, mas você vai estar levando aquilo dentro de você, você ainda vai estar preso àquilo. Por isso, perdoar e esquecer, nos diz Emmanuel, esquecer no sentido de renovar a memória afetiva relacionada àquilo. E como é que a gente aprende a perdoar e a desculpar? Mergulhando em nós mesmos, conhecendo-nos, porque então a gente percebe que contamos ou precisamos tanto ainda do perdão, das desculpas, da compreensão alheia, que a gente não consegue ter mais para com outra dureza, inflexibilidade, porque a gente vê tanta luta em nós que a gente entende melhor o outro. Né? O André Luiz mesmo vai dizer, quanto mais conhecemos a nós mesmos, maior se faz o imperativo de perdoar, porque eu reconheço o quanto eu também estou na luta, no aprendizado. Auxilie os outros quanto estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Né? Servir, ajudar é sempre bênção. Né? Caridade ou fazer o bem, dizem os Espíritos, é ser útil também, ser útil sempre que possível, tantas vezes quanto se nos forem necessárias. Está lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 642, né? Sermos úteis quantas vezes nos forem necessárias. Por quê? Primeiro, os maiores beneficiados do bem que fazemos somos nós mesmos, assim como o perfume, assim como o vaso que transporta o perfume é o primeiro a se perfumar. E segundo, porque vamos descobrindo aí outras alegrias, né? Vamos encontrando assim tanta luz em nosso caminho na medida em que nos propomos a servir ao bem, que a gente vai aos poucos se desconectando, né, das velhas ilusões, das mágoas, dos ressentimentos. Quando a gente vai sentindo o sabor e a alegria do bem, do amor, a gente não quer buscar outra coisa. Aquilo passa a ser alimento para a nossa alma.
Então, mais do que um benefício, passa a ser necessidade, passa a ser alimento. Jesus diz assim, né? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. Então, olha isso. Para um espírito puro, o alimento, necessidade para ele é fazer o bem, amparar tantas vezes quanto forem necessárias. Nós estamos ainda descobrindo essas outras necessidades da alma, né? Nós ainda estamos trabalhando isso, mas quanto mais o espírito investe nisso, mais ele percebe o quanto isso é essencial, o quanto vale a pena, ainda que com ingratidão, ainda que com incompreensão, ele vai aprendendo a se nutrir do bem que dá e não do bem que recebe ou do bem que espera. Ele passa a se saciar, matar a sua sede do amor que dá e não do amor que recebe de retorno. Então, são condições do espírito que vai avançando nessa jornada e por isso ele vai conseguindo manter a serenidade. Por quê? Se o bem, se o amor, se a paz, né, que ele pode sentir internamente, dependem dele acima de tudo e não das circunstâncias ou das escolhas dos outros, ele fica mais tranquilo, porque nunca lhe faltará essa fonte, nunca lhe faltará a possibilidade de fazer o bem e de encontrar a paz. É o que Jesus diz, né, para a mulher samaritana e para todos nós. Se eu sigo buscando a água dos poços do mundo, mais cedo ou mais tarde eu posso não encontrá-la, pode faltar, o outro pode ir embora, aquele objeto que eu tenho pode me ser tomado, aquela circunstância, aquele título, aquele recurso material. Isso são os poços do mundo, que saciam apenas transitoriamente. É o que Jesus diz. Agora, quem busca essa fonte que jorra dele, da água que o Cristo nos dá, esse terá uma fonte a jorrar para sempre dentro dele. Então nunca vai faltar água. Ele pode estar passando pelo maior deserto exterior. Se a fonte está dentro dele, ele está tranquilo, ele está sereno, ele está calmo. Percebe? Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra, a caminho da vida maior. Olha o que a gente dizia, né? Lá no início, quando falávamos do título, a mudança do ponto de vista. Não te sirvam de estorvo, né, as lutas do mundo. Quando você reconhece que está de passagem, quando você vive já e investe na vida do Espírito, no teu coração. Então, tudo lá fora parece redimensionar-se. Quando eu vejo as coisas de tão mais alto, o que parecia uma montanha intransponível, agora é lá uma coisinha pequenininha que eu estou vendo lá embaixo. Isso consegue o espírito que desenvolve essa consciência, que busca esse ponto de vista. Daí a importância, né, de mais do que conhecermos o Espiritismo, incorporarmos essa visão que o Espiritismo nos traz. Incorporarmos, né, em nosso sentimento, em nosso pensamento, essas novas perspectivas que o Espiritismo nos traz, de infinitude, da grandiosidade da vida. Porque isso é uma das maiores fontes de esperança e de confiança para o espírito, quando ele percebe essa brevidade de tudo que passamos aqui, quando ele entrevê o que o espera, o que espera aquele que bem vive a experiência material. O que o espera? É difícil até de descrever. Aquele que mantém-se fiel, né? Que guarda consigo o maior de todos os patrimônios ou tesouros, o da paz consciencial. Esse espírito já começa a fruir o céu, claro que em estados relativos, né, cada vez mais profundos, mas ele já começa a fruir o céu aqui mesmo na terra. O espírito que vai se conduzindo vida fora assim. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. Me lembra mais uma vez Paulo, em tudo dai graças, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque essa é uma postura fundamental de vida, que é a postura de abertura, de humildade. Se eu deixo cair na revolta, se eu deixo cair na rebeldia diante dos desígnios divinos, eu me fecho, é como se eu criasse uma parede, um muro. E aí eu fico ali preso como se estivesse num quarto fechado.
O sol está lá fora brilhando e eu não consigo acessar a luz porque eu estou preso no meu orgulho, na minha revolta, na minha amargura. Agora, se eu abro, né? Se eu louvo, se eu agradeço, é a postura da alma que se abre para a vida e para acolher as lições educativas do Criador. É aquilo que a vida nos propõe de transformação. Esse espírito é aquele que está realmente aberto à renovação, à transformação. Por isso, gente, a primeira das bem-aventuranças com Jesus lá no Sermão do Monte é humildade. Porque a humildade é essa abertura da alma, é essa abertura do coração para acolhermos as bênçãos divinas, né? É esse clarear dos nossos olhos, tirando aí as escamas do orgulho, das ilusões, que nos impedem de ver o auxílio divino que está diante de nós muitas vezes. Mas a gente está ali tão revoltado porque não foi como queríamos, mas foi como Deus quis, a gente está tão revoltado que não está vendo a bênção divina diante de nós. Então, por isso, louva, agradece, abençoa e serve sempre. Movimenta as forças da sua alma, vai à luta, porque aquele que serve, a vida se renova, ele se renova. E então, ele consegue realmente acolher, né, o sopro divino da renovação. E aí ele conclui dizendo: e não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem. Mais do que as realizações que vamos deixar no mundo, às vezes muito nobres, por exemplo, né, um centro espírita que a gente construiu, uma obra de assistência, são realizações nobres, mas vão ficar no mundo. Quais são as realizações efetivas? A nossa bagagem, de fato, o que está no espírito. Tudo que está fora do espírito fica. Tudo que está no espírito vai. Essa é a nossa bagagem. E feliz aquele que engrandece essa bagagem e que diminui a outra, ou pelo menos o apego à outra. Porque a bagagem do mundo é peso extra, muitas vezes, o excesso, as necessidades ilusórias que criamos, o supérfluo, é peso complicador da caminhada. Agora, a bagagem do espírito, ela não tem peso, ela é leve, e mais ainda, né, melhor ainda, não tem limite. Né? Se a gente vai fazer uma viagem, você tem lá limite de bagagem, agora o espírito não. É infinito o universo do espírito. Então cabe ali tudo que há de bom, tudo que é virtude, tudo que é valor, tudo que é conhecimento. Isso não ocupa espaço, pelo contrário, só amplia cada vez mais o espírito. Então feliz aquele que ajunta esses tesouros, que faz essa bagagem. É o que o Jesus orientava sempre os discípulos. Quando os mandava para as viagens, ele falava assim, ó, leva pouca coisa, né? Leva pouquinha coisa exterior. Um par de sandálias, né? Então, ele queria representar ali, ou ilustrar, essa nossa postura de espíritos em jornada, espíritos de passagem, que devem aprender a prescindir do que é supérfluo, que é peso extra, complicando a nossa vida. E, mais, com isso ele orientava também os discípulos, preencham-se de bagagem interior. Ajuntai tesouros no céu, tesouros no espírito, porque esses permanecem. Não são acessíveis à traça, ao tempo, à ferrugem, nem aos ladrões. Permanecem para a vida eterna. Então, as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. E diria mais, né? Equação aí exponencial, porque o que fazemos na Terra, de bem, no bem, em harmonia com as leis divinas, é multiplicado exponencialmente na vida imortal. Jesus nos diz isso, né, quando fala aqueles que deixassem por ele, né, que o buscassem, que aprendessem a se desapegar dos elementos exteriores, das ilusões do mundo para segui-lo, encontrariam já nessa vida uma colheita abençoada e, mais adiante, o cêntuplo, né? Imensurável. Então, cada sementinha vai dando aí a 60, a 30, a 100, a 1000, de acordo com a natureza da semente. Quanto mais amor ali naquela sementinha, quanto mais bondade, quanto mais renúncia, quanto mais abnegação, maior a capacidade de produção dessa sementinha. Aí ela vai rendendo, né, na vida espiritual e mesmo já no espírito, onde esteja,
ela vai rendendo frutos ao cento, ao milhar e assim por diante, né, de maneira imensurável. Então, encontraremos essa justa equação. Então, são essas as reflexões que o benfeitor nos trouxe na mensagem de hoje. Aí uma série de reflexões importantes, como a gente diz, né? Cada mensagem, cada capítulo dessa obra, ele tem um estilo meio proverbial, assim. Então, são mensagens que têm, ou trechos, frases que têm em si mesmo um sentido particular e que no todo tem também um sentido mais abrangente, né, quando vistas em conjunto. Mas cada uma, como uma pérola, tem o seu sentido particular. Então, são frases assim que nos cabe aí caiu um pouquinho a internet, mas são migalhas que vamos recebendo e que, no nosso esforço por digeri-las, vamos percebendo que se configuram como verdadeiros banquetes, né, para o nosso coração. Então, eu gostaria de agradecer aqui aos que estiveram conosco, né, a todos que nos acompanharam em mais esse estudo, a Estela Martins, a Adelaide, a Wanda Soares, a Jaqueline Ocampo, quem mais? O Tavinho, que está sempre aí conosco, né? Sempre nos acompanhando, um querido amigo. A Iane. A Rita de Cássia pergunta que o livro que estamos estudando é o livro Calma, do Benfeitor Emmanuel. Atualmente estamos no capítulo 2. A Sol Amarante aqui diz que o ódio é uma brasa acesa que queima em nós. Exatamente, Sol. Lembrando aí a fala de Buda, quando ele dizia que guardar ressentimento ou mágoa, né, rancor de alguém é como segurar um carvão em brasa, intentando jogá-lo no outro. Quem está se queimando, e né, primeiramente somos nós mesmos, estamos a nos ferir. Por isso a importância do perdão, que é, como diz Emmanuel, um antibiótico mental, capaz de nos proteger aí das infecções da alma, né? Nos impedir aí de deixarmos consumir pelo câncer, né, do ressentimento, do ódio que vai aos poucos nos tomando. Então, a importância desse medicamento de uso, esse sim, ilimitado, indiscriminado, sem efeitos colaterais negativos, a não ser efeitos colaterais positivos. A Joana Angélica aqui falando, né, do seu processo, do seu esforço por trabalhar o perdão, é isso aí, segue adiante, com o amparo de Jesus, a gente vai descobrindo a força para aprendermos a perdoar. O Djalma, reforçando aquilo que falávamos, né, o futuro como este que está sendo construído a partir do presente, isso é muito importante a gente entender, que o futuro não é de todo incerto, o futuro está sendo construído. E aquele que semeia com Cristo tem a certeza da colheita. Isso é importante a gente entender, né, que está lá na parábola dos talentos também. Quando a gente aplica os recursos com Cristo, o retorno é certo. Então teve aquele lá que tinha um talentinho, ficou com medo de perder, então não aplicou, porque ele pensou em termos humanos. Ah, vai que não dá o retorno. Mas esses são termos humanos. Né? Quando diz respeito ao nosso investimento com Cristo, o retorno é absolutamente certo. Por isso, qualquer investimento no bem e no amor no presente é certeza de colheita abençoada, de alegria, de felicidade no porvir. Enfim, agradecemos aqui pelas contribuições dos amigos, todos que estiveram conosco. O Aldo aqui trouxe uma lembrança muito bacana, né? A paciência que desarticula os mecanismos do mal, uma frase de Emmanuel, se eu não me engano, né? Também imprescindível. Paciência para conosco, paciência para com os outros, paciência para com a vida. Jesus mesmo diria: na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Que, portanto, tenhamos essa compreensão da nossa passagem pela Terra, que mudemos o ponto de vista e que consigamos, a partir daí, manter a serenidade, a calma e a paciência para seguir avançando, conquistando os valores imperecíveis do Espírito. Um grande abraço para todos e nos vemos na próxima quarta-feira, dando prosseguimento aí com os nossos estudos no capítulo 3. Fiquem com Deus, um grande abraço para todos e muita paz.